Se ninguém entrar pela porta do seu negócio ou então encontrar ele na internet, adivinha só, você não vai ganhar um centavo sequer. Mas se as pessoas certas se interessam pelo que você vende ou pelo serviço que você presta, fazer dinheiro se torna uma questão de aprender a apertar alguns parafusos e de não desistir. Mas não se engana. Aqui você não vai encontrar promessas vazias como aquelas que estão por todos os lugares na internet. Não tem golpe, não tem mágica, não tem fórmula secreta, truquezinho, pozinho de pirlim-pim-pim. Todo o conhecimento que eu tô prestes a revelar traz sim e muito resultado financeiro. E eu vou te provar isso, por A mais B. Mas o que eu tô te falando aqui exige trabalho sério, honesto, exige esforço e que é, principalmente, estratégico. Porque às vezes tá faltando só um pouquinho de estratégia na forma como você trabalha. Antes da gente começar a aula, eu preciso te deixar na mesma página que eu sobre alguns conhecimentos básicos. Deixa eu te explicar uma coisa aqui, mesmo que você ainda não entenda nada sobre a internet ou do mundo dos anúncios online, não tem problema nenhum. A partir de agora, você vai começar a entender. É o seguinte, antigamente, o único jeito de atrair as pessoas certas com publicidade era, desculpa minha franqueza, praticamente contando com a sorte. As empresas anunciavam nos outdoors, jornais, panfletos, rádio, televisão, torcendo para que os anúncios fossem vistos pelas pessoas que poderiam se interessar em comprar os seus produtos ou serviços. Só que adivinha só, outdoor, panfleto, jornal, canal de TV não tem olhos nem tem ouvidos. Eles não conseguiam mostrar os seus anúncios somente para os seus possíveis clientes, só para as pessoas interessadas no que você tem para vender. Mas deixa eu te contar uma coisa, a internet tem. Todos os dias, centenas de milhões de pessoas usam as redes sociais por horas. E sabe quanto que elas pagam por isso? Nenhum centavo. Mas a pegadinha é, isso também não quer dizer que isso seja de graça. Porque o uso frequente das pessoas permite que seja traçado um perfil de quem elas são, qual a probabilidade que elas têm de consumir determinados produtos e serviços e, em contrapartida, essas mesmas redes sociais têm um custo infinito para manter todos os seus sites e plataformas no ar. E esse custo é dinheiro. E quem que paga essa conta? Tcharam! Os anunciantes. As pessoas e as empresas pagam para aparecer na frente dos seus vídeos, entre os seus stories, no meio do feed, entre uma música e outra. Só para você ter uma noção, em 2022, os anunciantes geraram uma receita de 33,25 bilhões de dólares só para o Instagram. Sim, é muito dinheiro. Muito mais dinheiro do que um grande shopping, um grande centro comercial, a Times Square consegue fazer. Mas por que a conta fecha? Porque isso não é nada perto do que os anúncios geram em vendas para os anunciantes. O segredo está por trás da lógica dos anúncios online. Ao invés das empresas distribuírem os seus anúncios aleatoriamente como se eles fossem panfletos ao vento, eles podem definir exatamente o público que eles desejam atingir com apenas alguns cliques. As redes sociais, elas observam o seu comportamento online, que pesquisa você faz, quais são os seus interesses, o que você gosta, o que você curte e também algumas informações que você compartilha, como a sua idade, sua localização e, sinceramente, alguns até podem achar isso assustador e talvez seja um pouco, mas muitos enxergam isso como uma grande oportunidade de ganhar dinheiro, de enriquecer. Se você tem um negócio, precisa aprender como trazer mais pessoas interessadas naquilo que você vende para a sua empresa. Por outro lado, se você quer se tornar um profissional bem remunerado, você precisa entender quais são as profissões mais reconhecidas no mercado e como que você faz para se tornar esse profissional. Mesmo que você comece só fazendo uma renda extra. E a profissão de gestor de tráfego é perfeita para isso. Ah, mas será que esse mercado não está saturado? Você sabe quem que é o gestor de tráfego? Não. Não? Você não sabe nem o que ele faz? Não. Se você fosse pensar o que ele faz, o que você acha que ele faz? Ele cuida dos algoritmos. O gestor de tráfego, ele manda no tráfego, fica aí no trânsito? No trânsito. Cara, eu penso muito em coisa de trânsito, não sei. Tá. Imagina o guardinha que ajuda as pessoas a atravessar a faixa de pedestre. Cara, eu sei, Você sabe? mas não sei ao fundo o que faz. Gestor de tráfego. Gestor de tráfego. Tráfego é relacionado a trânsito, a transportes aqui. Se ser um gestor de tráfego desse dinheiro, você seria uma gestora de tráfego? Se
Se eu soubesse o que ele faz, talvez. A profissão mais saturada do mercado digital, que ninguém sabe o que ele faz. Como você pode perceber, muita gente ainda não faz a menor ideia do que seja gestão de tráfego ou o que faz um gestor de tráfego. E muitos, que até já têm alguma noção, estão longe de fazer isso direito e de ganhar dinheiro de verdade com isso. Recentemente eu fui até pra rua bater a porta de alguns negócios para saber como estão as coisas. E aliás, eu vou te falar, não foi fácil, viu? Realmente não foi fácil. Você acha que todo mundo quis conversar comigo? Eu queria bater um papo com você. Você consegue falar comigo 5 minutinhos? Não? O que tá acontecendo? Para de me filmar, mano. Tem que aprender a desligar esse botão. Mas eu fiz o que eu sempre digo pros meus alunos fazerem. Não desistir. Então eu continuei tentando e consegui falar com algumas pessoas. Opa, tudo bom? Licença. Prazer. Prazer é meu. Tudo certo? Pedro. Thiago. Você que é o dono daqui? Ah, com licença. Tudo bom? Muito prazer. Eu sou o Pedro, você é a? Você é o? Tudo bom? Muito prazer, eu sou o Pedro. A marca aqui é sua? Não, a gente é multimarca. Tá, mas... A gente tá na rua aqui há 16 anos, sobrevivendo. Você é barbeiro há quanto tempo já? Há uns 8, 9 anos. É que eu corto o cabelo já faz tempo, mas profissionalmente faz uns 7 anos, né? Que eu larguei, eu era do corporativo. Entendi. Trabalhava na jurídica e aí resolvi virar barbeiro. Como é que é o movimento aqui hoje em dia? É diferente de antes da pandemia, né? Antes você acha que era mais movimentado? E vocês não fazem nenhum tipo de marketing de divulgação paga, né? Não. Boca a boca também ajuda muito, né? Quando a gente está muito tempo numa época ruim, o boca a boca ajuda atendimento. Você já chegou a anunciar alguma vez online, assim ou não? Não, eu trabalho com o Google hoje. Tá. Eu invisto uma grana. Tá. Quanto você investe mais ou menos? Mais ou menos R$1.000. Por mês? É. Tô tomando cuidado que assim, eu não quero seguidor. Tá, você quer... Eu quero cliente. Tá, beleza. Então assim, eu não quero fazer aquele conteúdo clichê, por exemplo, receber o cara, cortar o cara. Então, na verdade, eu quero conectar pessoas que se identificam com a gente. Nem no Instagram e nem no Google você faz anúncios para trazer novos clientes para a loja? Não, deveria, e, né? por que você não faz? Quer dar dica? Eu tô aqui pra isso. Dica. Ela é boa, a gente podia contratar ela. Hoje tem 2 plataformas principais para você fazer anúncios. No Instagram, que você já viu lá o patrocinado, e no Google você também pode fazer anúncios para pessoas que estão na região. Ah, no Google eu não sabia. A grande dificuldade nossa é descobrir quem é realmente bom em mídia social. Falou em investimento é sempre aquela história, o custo-benefício. Claro, enquanto estiver retornando... Se você me falar, vamos começar com 500 e vamos chegar a 5 mil, se o 500 me der retorno e você conseguir aumentar... Proporcionalmente aos 500, mas chega, se o Pedro me falar, olha, se investir 5 mil vai dar X, né? Sim. Então, por que não colocar 5? Durante um tempo, assim, eu bati cabeça com isso. E até o lance do Instagram e assim, todas as pessoas que vieram até mim vendendo cara, eu vou, é certeza. Eu falei, quando você dá certeza, você vai me provar um resultado. Isso Total. nunca aconteceu. Tá. Então assim, o cara que vem aqui e bate na porta, cara, esquece. Todos acham que eu dei uns anúncios online. Até o anúncio certo aparecer. Apresentar o produto certo para a pessoa certa não é um incômodo, é quase um presente. E a capacidade de segmentação de anúncios das plataformas permite com que qualquer um mesmo, consiga mostrar o anúncio certo para a pessoa certa no momento certo. Você pega o anúncio e define para qual público ele vai aparecer, quanto que você quer gastar, R$6 por dia ali você já consegue alcançar 1000 pessoas. Esse público vai ver o anúncio, se interessa, clica, vai até o seu site e adivinha, ele compra. Afinal, o produto faz sentido para aquela pessoa. Todo mundo fica feliz. O consumidor fica satisfeito porque encontra o que precisava. O dono do negócio ganha mais dinheiro e tem mais lucro. E o gestor de tráfego se torna um dos profissionais mais bem remunerados, porque ele trouxe mais renda para o dono do negócio e ele tem uma habilidade valorizada pelo mercado. E aí que tá, a história não precisa parar por aí. Quando um consumidor fica feliz com o produto, ele tende a consumir mais. Dessa maneira, os anunciantes começam a vender mais, ganhar mais dinheiro e querem continuar fazendo o quê? Investindo cada vez mais para alcançar novos públicos. E assim, os gestores de tráfego passam a ser cada vez mais requisitados para suprir as demandas desse ciclo.
Você consegue perceber que é um ciclo crescente de resultados para todo mundo? É assim, nesse ciclo crescente, que as maiores empresas do mundo ganham cada vez mais dinheiro. E é esse ciclo, com muitos detalhes, que eu vou te ensinar a partir de agora. Porque eu quero que você também viva um ciclo crescente de resultados e de prosperidade na sua vida. Mas o meu maior compromisso é trazer para você um conhecimento que não seja só teórico. Eu vou te entregar um conhecimento que vai te ajudar no mundo real, que vai te ajudar lá fora. Um conhecimento que pode, e se você estiver comprometido aqui comigo, um conhecimento que vai possibilitar que você transforme a sua realidade de uma vez por todas. Chega de enxugar gelo, de sentir que não ganha dinheiro bastante, de se sentir incompetente, de se sentir frustrado. Gestão de tráfego é o poder. Transformou minha vida, transformou a vida das pessoas que eu amo, transformou a vida de milhares de pessoas. Não tem mercado saturado, não. Tem dinheiro nesse mercado para recolher com balde, desde que você tenha as estratégias certas para isso. E a gente tá só começando. Receba agora as minhas boas-vindas. Eu tô muito feliz de ter você aqui comigo. E agora eu quero te dizer, chegou a hora de você transformar a sua vida. Bem-vindos, bem-vindos, meu povo. Começamos com o pé direito, você tem que admitir. Temos a produção aqui pronta para te entregar o melhor evento sobre anúncios online que você já viu. E nesse evento você vai aprender o passo a passo, o mapa, o tutorial para você que quer ser um gestor de tráfego, faturar entre 5 e 10 mil reais por mês todos os meses, e para você que é um dono de negócio, para aumentar o faturamento do seu negócio para os anúncios online. Para quem que é esse evento e para quem que não é esse evento? Vamos começar para quem que é. Vem comigo aqui na minha tela, produção. Para quem que é esse evento? Para quem você que tá aqui no chat, né? Tem gente que tá feliz, tem gente que tá curtindo, já tem gente que já tá reclamando, porque sempre tem os chatão, mas para quem que é esse evento? Esse evento, primeiramente, ele é pro dono de negócio que quer vender mais com os anúncios online. Simples. Assim como os donos de negócio que eu visitei e fui até os negócios e vi como a situação estava difícil, se você está na mesma situação, esse evento também é para você. É sim para o dono de negócio, mas ele também é para a pessoa que está na transição de carreira, buscando uma nova forma de ganhar dinheiro, buscando uma renda extra, querendo mudar a profissão, não quer mais aturar o patrão, quer ter uma profissão de prestar serviço com anúncios online, sem ter que aparecer na frente da câmera, tá? E é claro, também é para pessoas que ainda não vendem nada, mas querem dinheiro, querem ganhar dinheiro, né? Querem dinheiro, querem fazer dinheiro, né? Vamos até mudar o ganhar dinheiro para fazer dinheiro. Querem fazer dinheiro sem ter que aparecer na frente da câmera. E aí, claro, você pode fazer isso como profissão ou como renda extra. Porque muita gente me pergunta, Pedro, mas eu tenho que já vender alguma coisa para ser gestor de tráfego? Não, você pode começar do zero e você vai vender justamente o serviço de fazer anúncio online para outras empresas. Mas, se você é dono de uma empresa, você pode cuidar dos seus próprios anúncios online. E, só para finalizar aqui para quem quer o evento, também é para aspirantes a gestores de tráfego, a pessoa que está começando, está botando o pezinho na água e quer se especializar na arte da gestão de tráfego. Tá, Pedro, então para quem que não é esse evento? Esse evento, primeiro, não é para especialistas em anúncio online, pessoas muito avançadas que já tiveram resultados gigantescos, que gerenciam milhões de verba. Não é para essa pessoa, tá? Ele também não é para donos de negócio que acreditam que tem uma fórmula mágica. Não, é só ligar ali os botões, aperta os botãozinhos lá que vai começar a nascer dinheiro na minha conta automaticamente sem esforço nenhum. Não tem fórmula mágica, aqui tem muito trabalho sério. Eu sei que tem muita gente que te vende na internet que tem fórmula mágica e elas te vendem porque vender que tem fórmula mágica vende mais. Mas eu não tô aqui para vender mais não, eu tô aqui para te entregar o melhor conteúdo que você já viu sobre anúncio online, tá? Então, com certeza, ficou até escrito errado aqui, ó, internet. Tá? Então, para quem acha que internet é pirâmide, dinheiro fácil, aqui não é o seu lugar. Eu não tô aqui para te ensinar a fazer algo que seja ilegal, que seja fora das regras. Eu tô aqui para te ensinar a fazer um trabalho 100% legítimo, um trabalho que você vai fazer e que os seus filhos vão se orgulhar de você porque você faz esse trabalho e você faz o trabalho do jeito certo, porque você ganha dinheiro do jeito honesto, tá? E você vai ver muito isso traduzido aqui na qualidade do conteúdo que eu vou trazer para você, tá? E com certeza este evento não é para os teimosos e os desistentes. Pedro, mas quem são os teimosos e os desistentes? Volta aqui comigo na câmera. Eu costumo falar o seguinte, ó, tem 3 tipos de pessoas no mundo.
tá? 3 tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo de pessoas do mundo é os desistentes. O desistente é a pessoa que nunca vai ter resultado nenhum, tá? E aí temos o segundo tipo de pessoa, que são os teimosos. E se você me acompanha, você com certeza já ouviu falar sobre isso, mas você sabe qual que é a diferença entre teimosia e persistência? Porque pessoa teimosa é a pessoa que fica fazendo a mesma coisa sempre. Pessoa persistente é a pessoa que faz a mesma coisa sempre. A diferença entre teimosia e persistência é o progresso. O progresso. Se você está fazendo a mesma coisa sempre, mas você não está vendo evolução, você está sendo teimoso. E muitas pessoas são teimosas. Muitos donos de negócio tentam fazer o negócio do mesmo jeito, fazer a divulgação do mesmo jeito que eles faziam há anos atrás. Eles não estão se adaptando. E aí eles estão fazendo as coisas do mesmo jeito e não estão vendo o retorno aumentando, não estão vendo o progresso, não estão vendo as coisas melhorando. Essas pessoas, elas não são persistentes, elas são teimosas. Porque a persistência, dentro da persistência, a gente tem a característica de ter progresso. Mesmo que o progresso seja devagar, ainda assim a gente tem progresso. Porque assim, se você tá aqui, desistente você não é. Agora, se você tá disposto a aprender, eu tenho certeza que você faz parte do grupo de pessoas dos persistentes, que são as pessoas que têm resultado. Tá? Então, nosso passo número 2 aqui é você entender os 3 tipos de pessoa que existem no mundo. Esse é o ambiente das pessoas que estão buscando o mesmo que você está buscando. E para isso, você precisa ter, pode voltar comigo aqui na câmera, você precisa ter uma atitude positiva. E o que é uma atitude positiva? Cara, tem assim... No mundo, sempre tem o reclamão, sempre tem o chatão. Ai, ele tá enrolando. Ai, meu Deus, eu queria que o mundo fosse do jeito que eu queria. Eu queria que a aula fosse de determinada maneira. Mas não é, meu querido. Por quê? Porque a vida não é você que escolhe como que a vida acontece. E você pode ter essa atitude negativa em relação a tudo que acontece na vida. É o copo meio vazio. Você só vê o lado negativo, você só vê o que você não gosta. Você só sabe reclamar, você não sabe aproveitar as coisas boas. E pra você aprender as coisas, pra você aprender a anunciar na internet, pra você aprender qualquer coisa, você precisa de uma atitude positiva. E você pode estar achando assim, pode vir na câmera 2 aqui, esse papinho é meio coach. Mas, cara, é só você parar pra pensar. É lógico. Se eu estou aberto para aprender as coisas, eu aprendo mais. Se eu tô fechado, se eu tô com atitude negativa, se eu tô, não, esse negócio não vai dar certo, aí não vai dar certo. Não importa o quão bom seja o seu professor. Porque você precisa ser um bom aluno para que você tenha bons professores. Volta comigo aqui na 1, tá? Então, tenha uma atitude positiva para você participar aqui. Não seja o reclamão chato. E passo número 4, voltamos aqui para o bloco de notas, você tem que acreditar no método, porque a gente tem aqui um início, meio e fim. E são com essas aulas que você vai aprender como aumentar as vendas do seu negócio. Vem comigo aqui na câmera 1. São com essas aulas que você vai aprender como aumentar a venda do seu negócio, como que você fatura de 5 a 10 mil por mês se você quer ser um gestor de tráfego de sucesso. E isso tudo, mesmo que você esteja começando agora. E hoje eu quero te ensinar a usar os anúncios online como essa ferramenta, porque essa aula não é sobre mim, essa aula é sobre você, como que você vai usar os anúncios online como uma ferramenta de quê? Uma ferramenta da antecipação dos seus sonhos, uma ferramenta para você realizar os seus sonhos, para você realizar os sonhos, não só os seus, das pessoas que você ama. Eu tenho um amigo que fala uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte: se você não veio de uma família rica, faça uma família rica vir de você. O Wendel Carvalho que fala isso. É sensacional isso, porque essa é a minha realidade. Eu não vim de uma família rica, sou filho de um apicultor, eu tenho a tatuagem aqui da abelha, não é porque eu sou amigo do Paulo, mas meu pai é apicultor, meu pai produtor rural, trabalhava no campo, minha mãe professora de idiomas, dava aula nos cursinhos bem pequenininho, casinha pequenas, 2 quartos, 4 irmãos. Tô aqui pra contar historiazinha triste pra você? Claro que não preciso contar história triste pra ninguém, mas eu construí o meu sucesso do chão, eu construí a minha riqueza do zero, e você também pode fazer isso, e eu construí isso através dos anúncios online. Você vai entender hoje como que funciona esse universo mais a fundo. Então, vem comigo aqui no bloco de notas. Hoje a gente vai falar sobre como que funcionam os anúncios online. O guia para você entender isso daqui de uma maneira que ninguém provavelmente explicou. Porque eu quero te explicar isso com profundidade, mesmo que você esteja começando agora. E alguma das coisas que a gente vai ver hoje é, primeiro, pode voltar aqui na câmera. Primeiro, por que os anúncios online vão te enriquecer? Segundo, como que funciona esse universo? E terceiro, principalmente, como que a gente vai gastar
menos e aparecer mais do que os nossos concorrentes? Como que gastando pouca verba eu consigo aparecer muito e ter muitos resultados? E para começar, a gente vai falar justamente sobre esse ponto número 1, que é por que anunciar online vai te enriquecer? E a resposta para isso é porque a publicidade nunca foi tão eficaz para transformar tráfego em vendas. Vou até colocar a resposta aqui, ó, porque a publicidade nunca foi tão eficaz para transformar tráfego em vendas. E aí tem muita gente que vai dizer assim, Pedro, mas eu nem sei o que é tráfego. Se você for pesquisar no Google, você vai descobrir que tráfego, nada... Você entendeu meu sinal, né, produção? Você faz aqui, você vem pra cá, você faz aqui, você vem pra cá. Você faz aqui, você vem pra cá, e você faz assim, você vem pra 2. Aí fechou todas. Então vem pra uma aqui comigo. Agora eu e a produção, a gente se entendeu. A gente tá nos sinais aqui, tá? Então, muita gente vai dizer assim, Pedro, mas eu nem sei o que é tráfego. Tráfego, se você for jogar no Google, você vai ver que tráfego é movimento, é fluxo. Lembra do videozinho que rolou aqui no começo, onde eu fui na rua entrevistar as pessoas? Não teve uma pessoa, e você pode até ter achado assim, deve ter alguém que ele filmou e soube a resposta. Ninguém soube a resposta. Todo mundo falava que tráfego era guardinha de trânsito. Por quê? Porque o tráfego é o movimento dos carros no trânsito. Mas, hoje em dia, existe o tráfego pago, né? Que é o tráfego online. São as pessoas, é o movimento de pessoas na internet. E o tráfego, ele sempre existiu, tá? O movimento de pessoas sempre existiu, mas existe uma publicidade antiga e existe uma publicidade nova. A publicidade antiga, a gente vai chamar ela aqui, só pra gente se entender, de publicidade 1.0. E a publicidade nova é a publicidade 2.0. E a publicidade nova, ela te dá um superpoder, que é o superpoder de você colocar o anúncio certo na frente da pessoa certa, no momento certo, e enviar essa pessoa pro destino certo. E o que é o destino certo? É a página que você vai fazer, é o WhatsApp para o qual você vai enviar a pessoa, onde essa pessoa vai converter e vai virar o seu cliente. Então a gente sai de uma era de publicidade 1.0 e entramos numa era da publicidade 2.0. O que é a publicidade 1.0. Como é que funcionava a publicidade antigamente? Publicidade 1.0. Pode passar para o próximo slide, por favor. A publicidade 1.0, ela tinha 4 grandes características. Primeiro, a gente escolhia onde que a gente vai anunciar. Então eu escolhia, vou anunciar num jornal, numa revista, numa TV, num rádio, num outdoor, vou anunciar num panfleto. Depois eu negociava um valor fixo com o dono do veículo de comunicação, né? Então eu chegava lá pro dono do rádio e perguntava quanto é que custa para botar uma propaganda de 15 segundos. Quanto custa para imprimir 1000 panfletos? Quanto que custa para colocar um outdoor aqui? E aí esse valor era fixo, né? Era um valor normalmente tabelado. E aí eu decidia o que eu vou anunciar. Então eu criava a minha peça publicitária. Eu podia pagar uma agência para fazer isso e normalmente era o que acontecia, porque a gente não tinha tantas ferramentas que nos auxiliavam na criação dos nossos anúncios. Então eu pagava alguém e fazia uma imagem, um vídeo, um áudio, um texto. Então eu fazia todo esse processo na criação publicitária. Inclusive, não vou pegar porque eu vou fazer uma bagunça. Eu tenho um livro ali atrás que é o Todos os Anúncios Americanos, onde tem a lista de todos os anúncios que rolaram nos Estados Unidos, em revistas, em jornais. É uma quantidade gigantesca, tá? Então eu decidia o quê? E aí depois eu depois eu ia tentar mensurar o impacto do meu anúncio. Como assim? Eu ia lá, anunciava no outdoor, negociava um valor fixo para colocar o meu anúncio no outdoor. Criava a peça publicitária que ia ser colocada nesse outdoor, ele ficava lá por 7 dias, 15 dias, um mês, e aí eu tentava quantificar qual que foi o impacto disso no meu negócio. Se o movimento tinha aumentado, se eu tinha tido mais resultado. Próximo slide. Então, a gente tinha algumas características. A primeira e a mais importante é a falta do controle do preço para aparecer. Não sou eu que controlo. Quem diz o quanto que vai custar é o dono do veículo, é o dono do outdoor, do rádio, da TV, etc. Eu também tenho falta de controle de para quem que eu vou aparecer. Eu boto um anúncio lá no outdoor, eu não consigo escolher, vou aparecer para mulheres que têm entre 25 e 35 anos, moram num determinado bairro e têm interesse em moda e beleza. Eu não tenho esse superpoder de escolher quem vai ver o meu anúncio. E depois que o anúncio ele é publicado, depois que ele está lá no outdoor, não tenho mais chance de mudar ele. Ele está lá e ponto, não tem como mudar o anúncio. E é difícil de medir o impacto real em vendas. Ou seja, eu fiz lá o meu outdoor, gastei uma grana, só que eu não consigo mensurar
mensurar quanto exatamente esse outdoor trouxe para mim de retorno em clientes. Talvez você até sabe que é positivo, ou você nem sabe se é positivo ou negativo, mas você não sabe exatamente quanto que custou para você trazer essas pessoas. E por último, é um mercado onde quem paga mais aparece mais. Ou seja, é um mercado essencialmente dominado pelas grandes marcas. A gente não consegue competir se uma grande marca quer comprar todos os outdoors da cidade. Não tem competição. Só que aí entra uma esperança, que é o quê? Pode pular para o próximo slide, que é a publicidade 2.0. E o que é a publicidade 2.0? Ela tem algumas características. Pode ir para o próximo slide. A gente tem 8 características aqui na publicidade 2.0, 8 decisões. Primeiro, eu tenho que escolher qual plataforma também eu quero anunciar, assim como na publicidade 1.0, só que agora eu vou escolher entre o Instagram, o Stories, o Reels, o Google, o YouTube, o TikTok, o LinkedIn, o Pinterest e o Twitter. E para escolher em qual plataforma eu vou anunciar, a gente tem que criar uma conta nessas plataformas. E isso é 100% gratuito. A criação de contas para você anunciar é 100% gratuito e ao longo do evento você vai entender como que você faz isso. Depois, eu tenho que escolher o objetivo da minha publicidade. Diferente da publicidade 1.0, agora eu posso especificar. Por que eu estou fazendo esse anúncio? Porque eu quero mais cadastros, porque eu quero mais vendas, porque eu quero mais engajamento, eu quero mais mensagens no WhatsApp, eu quero mais cliques. O que eu quero com essa publicidade? E aí eu consigo definir o quanto exatamente que eu quero gastar por dia ou por um determinado período. Melhor, eu posso escolher que meu anúncio vai aparecer somente no horário que o meu delivery está entregando, ou eu posso aparecer 24 horas por dia. Você tem 100% de controle. E aí, eu só pago depois que o meu anúncio aparece para as pessoas. Tem muita gente que tem medo, né? Meu Deus, mas será que o Facebook, o Meta, o Google não vai jogar o meu dinheiro fora e vai gastar todo o meu dinheiro? Não, você só paga depois que o seu anúncio aparece para as pessoas e você decide o quanto você quer gastar. E aí, eu defino para quem. Diferente da publicidade 1.0, eu consigo escolher exatamente quem vai ver o meu anúncio. E isso daí é um superpoder sem fim. A gente pode escolher todos os aspectos possíveis de qual vai ser a pessoa que vai ver o nosso anúncio e a gente consegue direcionar para o nosso mais potencial cliente possível. E aí, próximo slide, a gente escolhe onde, o que, para onde e a gente tem uma mensuração maior do impacto. Onde eu escolho em que posicionamento eu quero aparecer. Então eu vou aparecer no feed, eu vou aparecer no Reels, eu vou aparecer só nos Stories, eu vou aparecer no YouTube, eu vou aparecer no Google. Qual que é o posicionamento que o meu anúncio vai estar? Depois eu escolho o que é o que eu vou anunciar, se eu vou anunciar uma imagem, se eu vou anunciar um vídeo, um carrossel, um texto. E isso é parecido com a publicidade 1.0. Só que agora na publicidade 2.0, a publicidade do presente, né? Diferente da publicidade do passado, a gente tem ferramentas que nos ajudam e muito na criação dessas peças publicitárias. Isso faz com que a gente não fique dependente de uma pessoa para criar sempre essas peças pra gente. É claro que no futuro você evolui, você pode delegar isso, mas num primeiro momento isso está 100% nas suas mãos. Aí eu defino para onde, então, para onde que a pessoa vai depois de clicar no meu anúncio? Ela vai para o meu site, ela vai para o meu WhatsApp, para minha loja online, ela vai para uma landing page, para uma página de alto potencial de conversão, para onde que essa pessoa vai? E a gente consegue ter a medição, né, a metrificação. Eu consigo saber exatamente o impacto de quanto que custou cada cliente, cada mensagem, cada clique, cada cadastro, cada venda, cada pessoa que vê o meu anúncio. Então eu consigo ter uma previsibilidade muito grande dos meus resultados. E aí a gente entra nas características dessa publicidade 2.0, que é, primeiro, eu tenho controle para gastar o quanto eu quiser. Isso está nas minhas mãos. Mais uma vez, a ferramenta não vai gastar o seu dinheiro muito louca, sem controle nenhum. Ela só gasta se você autorizar o quanto você quer gastar. E você só paga depois que você aparece para as pessoas. No Google, inclusive, você pode até mesmo só pagar depois que as pessoas clicam no seu anúncio. A gente também tem um controle preciso de para quem que eu vou aparecer. Então, não somente eu consigo saber exatamente quanto que eu vou gastar, eu consigo dizer exatamente, ó, eu quero aparecer para essas pessoas com essas características, pessoas desse gênero, que têm essa idade, com esses determinados interesses, que já visitaram meu site, para pessoas que já foram meus clientes no passado. A gente tem o poder de fazer tudo isso. Eu também tenho a possibilidade de criar anúncios com objetivos específicos e não só isso, eu posso mudar os meus anúncios ao longo do tempo. Pensa comigo, na publicidade 1.0 eu botava o outdoor lá, o outdoor estava lá e ponto, não tinha muito o que eu ia fazer.
fazer. Se a frase ficou ruim, se ficou alguma coisa errada, não tinha como mudar. Se não estava gerando resultado, não tinha como mudar. Agora na publicidade 2.0, isso é possível. Eu consigo constantemente ficar apertando os parafusos, melhorando aquilo que eu estou fazendo para que eu tenha cada vez mais resultados. E é claro, eu tenho uma mensuração precisa de resultados. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, ó: em Deus nós confiamos. Todos os outros tragam-me os dados. É uma frase do Edward Diamond, não sei como é que fala o sobrenome dele, mas é muito boa. Em Deus todos nós confiamos, todos os outros me tragam os dados. Então a gente tem isso, é o superpoder dos dados. A gente consegue, através dos resultados que a gente tem dos nossos anúncios, saber exatamente se os anúncios estão gerando clientes, se eles não estão, se eles estão gerando mensagens, cadastros. Eu consigo saber quanto que está custando cada novo cliente, quanto que está custando, quanto de dinheiro eu estou investindo e quanto que está voltando no meu bolso. Você tem que entender que isso é uma característica das pessoas que têm sucesso. As pessoas que têm sucesso, elas têm controle sobre os seus investimentos e resultados. Não é algo que você faz assim, vou ver no que vai dar. Não é ver no que vai dar. Você tem que ter controle de que o tráfego pago, ele está sendo um investimento e não um gasto. É igual o Marcelo lá que estava no vídeo que rolou anteriormente aqui, ele falou, se você falar, se a gente começar investindo 500, eu até chego em 5 mil, mas os 500 tem que dar um determinado resultado para que eu possa cada vez investir mais. E é justamente esse o objetivo, para que você comece pequeno, sem ter que investir toneladas de dinheiro, mas que isso vai gerando retorno, que você vai querer investir mais, porque você tem o quê? Previsibilidade. Você tem controle do que está acontecendo. Você sabe o resultado que vai gerar aquilo ali para você. E é claro, você também vai aparecer num lugar onde você tem certeza que as pessoas estão olhando, que é onde? No seu celular. Eu tenho certeza que está todo mundo o tempo inteiro olhando para o celular, que está todo mundo o tempo inteiro conectado. Mas tem gente até que olha para o outdoor. Tá, mas você acha que as pessoas passam mais tempo olhando para o celular ou para o outdoor? Para o celular ou para a TV? As pessoas passam mais tempo coladas nessa telinha aqui o tempo inteiro. Quem aqui leva o celular até para ir no banheiro? Eu sei que você leva. O seu celular faz parte de você. Ele está sempre a um braço de distância de você. Você vai no banheiro, tá com o seu celular. Você vai dormir, seu celular está do seu lado. Qual que é a primeira coisa que você faz quando você acorda? Desliga o despertador, pega o celular. Se as pessoas estão o tempo inteiro olhando para o celular, nós anunciantes temos que colocar o nosso anúncio para onde as pessoas estão olhando, tá? E esse é um mercado onde nem sempre quem gasta mais aparece mais. Por quê? Porque a gente consegue, com alguns recursos que você vai aprender aqui nessa aula, a gente consegue gastar menos e aparecer mais do que as outras pessoas. Então pode voltar aqui comigo na minha tela, pode vir aqui para 2, né, pra gente fazer aquele nosso truque aqui de troca de câmera. Voltamos agora para 1, que aqui, ó, a 1 tava... Não, deu certo. Eu pensei que tava vazando, não tá vazando nada, tá tudo perfeito. O câmera aqui até deu... O que tá vazando? Não tá vazando nada, tá? Então, o que eu tava te dizendo aqui? Que existe a possibilidade, pode vir aqui no meu bloquinho de notas, existe a possibilidade da gente gastar menos e a gente aparecer mais do que os seus concorrentes. Eu gastar menos e aparecer mais do que os meus concorrentes. E como que a gente faz isso? A gente faz isso dominando o leilão. Pedro, que história que é essa de leilão? Para você entender o que é o leilão, você tem que sacar como que funcionam os anúncios online, de fato, como que os anúncios online funcionam, qual que é o funcionamento deles, quem que diz qual anúncio vai aparecer e qual não vai. Imagina que você quer mostrar um anúncio para uma determinada pessoa e eu também quero mostrar um anúncio para essa pessoa. Como que o Meta Ads, lá o Facebook, o Instagram, como que o Google, o YouTube escolhe qual anúncio vai aparecer? Para dizer qual anúncio vai aparecer, e essa é uma pergunta que ela tá muito fresca na minha cabeça, porque outro dia a minha Dinda, né, minha madrinha, estava aqui em casa. Espera aí que eu vou tomar um golinho d'água. A minha Dinda, minha madrinha, estava aqui em casa. E aí, ela trabalha no nicho de decoração, né, design de interiores e tal. Aí ela falou assim pra mim, me chama de Peter, assim, Peter, o que faz o meu anúncio aparecer na internet? Por que às vezes sai caro para eu fazer os anúncios, às vezes sai mais barato? Como que funciona esse negócio dos anúncios online? E a gente tava nessa conversa porque eu tava convencendo ela a gastar mais dinheiro. Eu falei, não, você tem que gastar mais dinheiro, você vai ter mais resultado, você tem que gastar mais dinheiro. Ela me perguntou. Aí eu falei assim, Dinda, é o seguinte, imagina comigo um leilão de boi.
Leilão de boi? Ela falou pra mim. Eu falei, leilão de boi. Como é que funciona o leilão de boi? A gente tem no leilão de boi, vou botar aqui no meu bloquinho de notas só para você ver rapidinho, como que funciona o leilão de boi. A gente tem o leiloeiro, a gente tem o boi e a gente tem os compradores, tá? Como que funciona normalmente? O leiloeiro, ele pega o boi que vai ser anunciado, né? Ele fala do boi que vai ser anunciado, os compradores dão um lance e quem tiver um maior lance compra. Então a gente tem 3 personagens, vem comigo na câmera. Então como é que funciona? O leiloeiro lá pega o boizinho Angus. Aí ele fala assim, boi Angus, cabeça de boi Angus, R$2.000. R$2.000, dou-lhe uma, dou-lhe R$3.000 na cabeça do boi Angus, R$4.000 na cabeça do boi Angus, 5.000, ouvi 6.000, 6.000 cabeça do boi Angus, R$6.000 cabeça do boi Angus, quem dá mais, 6.000, 7.000, dou-lhe uma, dou-lhe duas, vendido cabeça do boi Angus, R$7.000. Agora o boi Nelore, R$5.000, começa o leilão do boi Nelore, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000, 9.000, R$9.000, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três, vendido boi Nelore, R$9.000. É o leilão do boi, é aquele canal lá que tem gente que assiste aquilo lá. É o leilão do boi, ele fica acontecendo assim. E aí como é que funciona o leilão do boi? Quem tem mais dinheiro compra mais boi, acabou. É isso. Só que no mundo dos anúncios online, meu querido, minha querida, pra sua sorte, pra minha sorte, isso é diferente. Não é assim, não é quem tem mais dinheiro vai ganhar mais leilões. Pedro, como assim leilões? Eu não tô entendendo. Então, para anunciar online, eu tenho que ficar lá no meu computador participando de um leilão? Não é nada disso. É o seguinte, quando você bota os seus anúncios para aparecer, e você vai ver na prática como que faz isso, tá? Agora eu preciso que você respire. Eu também tenho que respirar, mas respire, porque é o seguinte, não é que você vai tá lá fazendo um leilãozinho nos seus anúncios o tempo inteiro. Não é assim que funciona. Você vai aprender na prática ao longo do evento como que a gente faz para os anúncios aparecerem. Fica tranquilo. Não fica tentando adiantar os conhecimentos, trazer os conhecimentos que vão acontecer lá na frente para agora. Por enquanto, eu só quero que você entenda isso que eu tô te explicando, que é, quando o seu anúncio vai aparecer, sempre antes do seu anúncio aparecer, acontece um leilão. E esse leilão aqui, ele é invisível. E ele acontece muito rápido lá com o algoritmo, com o robô do Facebook e do Google, ele faz esse leilão muito rápido. Só que nesse leilão que o algoritmo faz, ele não leva em consideração somente o quanto de dinheiro as pessoas têm para escolher quem vai ganhar. Então, como que funciona o leilão das plataformas? Como que funciona o leilão dos anúncios online? Diferente do leilão do boi, que a gente tinha aqui, ó, leiloeiro, boi e compradores, agora a gente tem as plataformas, que são os leiloeiros, a gente tem as pessoas que estão na rede social, que são os bois, e a gente tem os compradores, os anunciantes, que são os compradores. E como que ele funciona? Simples. Toda vez que uma pessoa está online, acontece um leilão para ver qual anunciante vai ter o seu anúncio mostrado. Ponto. Você está online no seu celular? Se eu entrar aqui agora no meu celular e começar a rodar a telinha do meu Instagram, se eu entrar no Google e fizer uma pesquisa, vai ter leilões acontecendo para decidir quais anúncios vão aparecer para mim e quais anúncios não vão aparecer para mim. Simples. E aí, os anunciantes, eles são avaliados. Mas, diferente do... Como é que o leilão do boi funciona? O leilão do boi, os compradores, eles são avaliados somente no quê? No quanto de dinheiro eles têm. Quem tem mais dinheiro, leva o boi. No mundo dos anúncios online isso muda. Os anunciantes aqui, eles vão ser avaliados em 4 quesitos. Então, eles vão ser avaliados em quesitos diferentes. Então, opa! Mudou, realmente mudou. Por quê? Porque a gente tem os quesitos que são orçamento, objetivo, público e anúncio. Para você nunca mais esquecer disso, você vai lembrar que é o opa. Opa, mudou. Não é mais o leilão do boi. Não é só o dinheiro que conta. Opa, mudou. A publicidade 2.0 é diferente da 1.0. É o método opa. Então, para escolher quais anúncios vão aparecer, vai ser levado em consideração quanto de dinheiro você tem. É claro que isso vai ser levado em consideração. Mas também vai ser levado em consideração qual o objetivo que você tem com a sua publicidade, para quem que eu estou anunciando e o quão bom ou o quão ruim é o meu anúncio. E aí, quem tiver a melhor combinação desses 4 fatores, ganha. Então, é como se fosse... Vem aqui comigo na câmera...
É como se fosse uma receita. Sabe quando você vai, quero fazer uma comida boa? Meu pai, por exemplo, não tinha muito dinheiro no passado. Comprava lá uma carne de segunda. Mas o meu pai, por ser um bom cozinheiro, por saber fazer um bom temperinho caseiro dele ali, a comida dele ficava boa. Então, a comida ser boa ou não ser boa, não dependia só do orçamento dele. Não era só porque ele comprava Wagyu. Não tinha dinheiro pra comprar Wagyu naquela época. Não tinha dinheiro pra comprar picanha. Não tinha. Era só carne de segunda. Era o colchão duro, comprava colchão duro, meu pai fazia muita língua, né? Tem gente que não gosta, mas comprava comida muito simples e fazia comida muito boa, por quê? Porque não dependia só do orçamento, tinham os outros fatores que faziam a comida ser boa. Da mesma maneira, vem aqui no bloquinho de notas, da mesma maneira para você ganhar o leilão, não é só o orçamento que conta, vai contar o orçamento, vai contar o seu objetivo, o seu público e o seu anúncio. Então, se você tem pouco orçamento aqui, seu orçamento tá aqui, ó, pequenininho, quase sumindo, você nem consegue ver ele. Seu orçamento, tem gente que tá aqui, ó, no tamanho 10. Tem gente que tá o orçamento, quem aqui? Tem gente que fala assim, eu tô só tamanho 10 hoje. Meu orçamento tá só tamanho 10. Tem gente que tem orçamento pequenininho. Se você tem um orçamento pequenininho, o que você tem que fazer? Você tem que compensar nos outros pontos. Então você tem que ter os outros pontos melhores aqui para que você ganhe os leilões. Então a gente consegue sim aparecer mais do que a nossa concorrência, gastando menos. Como? Dominando esses fatores. Então, não é só uma questão de quem paga mais, de quem tem o maior lance, tá? É uma questão de combinar esses 4 fatores. E aí a gente chega no primeiro entendimento, pode vir aqui comigo, a gente chega no primeiro entendimento primordial dessa aula, que é o quê? Que anunciar online é sobre ganhar leilões. Anunciar online, você aparecer, você ter o seu anúncio mostrado ou não, é sobre ganhar leilões. Todo mundo que falou, eu tentei anunciar na internet, mas não tive resultado. Muito provavelmente você não teve resultado porque você não soube dominar os 4 fatores que fazem você ganhar mais leilões gastando pouco. Porque anunciar online funciona. Eu mostrei pra você 33,25 bilhões de reais gastos no Instagram somente em 2022. Hoje em dia deve ser mais ainda, com certeza é mais. 33,25 bilhões com B. E por que as pessoas seguem anunciando? Porque os anúncios dão resultado. Porque tem gente que entendeu como que domina o leilão. E é justamente isso que eu tô aqui para te ensinar. Então, vem aqui comigo, como que eu faço para ganhar os leilões, aparecer mais e gastar menos? Como que eu faço então para fazer isso daqui? Porque é aquilo que é o que eu falo, né? As pessoas quando estão começando, a maioria não tem um orçamento infinito para gastar o quanto quiser. A gente tem pouco orçamento. Então, como que eu gasto menos e ainda assim eu consigo maximizar os meus resultados? E aí, adivinha só, se você começar a ter mais dinheiro para gastar mais porque você conseguiu ter resultado e aí você começa a fazer a máquina dos anúncios online girar, se você começa a conseguir gerar esse resultado, aí além de ter orçamento, você ainda vai ter os outros pontos. Além de ter o orçamento, primeiro o O do opa, você também vai ter bons objetivos, você vai ter o público certo e bons anúncios. Juntou esses 4 fatores, você vai conseguir ter resultados extraordinários. Foi fazendo justamente isso que eu cheguei até aqui e é isso que eu quero te ensinar a fazer, tá? Então, como que eu faço para ganhar leilões, aparecer mais e gastar menos? O primeiro passo, a gente meio que já falou sobre ele, que é para você criar uma conta de anúncios na fonte de tráfego desejada. Então, você tem que ter aqui, uma conta de anúncios do Meta Ads, que está aparecendo aqui na sua frente agora. Que isso aqui pode até parecer grego para você. Você tem que ter uma conta de anúncio lá no Google Ads. Também, você tem que ter a continha de anúncio aqui para você conseguir fazer os seus anúncios. Custa alguma coisa para fazer essa conta de anúncios? Zero, não custa nada. Fazer a conta de anúncio é gratuito. Mas como é que eu crio? Calma, a gente vai ter as nossas aulas mais técnicas. A gente vai ter aula mais técnica sobre Instagram, sobre como fazer anúncios que vendem todos os dias lá. A gente vai ter aula mais técnica sobre Google. A gente vai chegar na parte dos botões. E eu sei que às vezes pode parecer muita coisa. Tá, beleza, acho que estou entendendo. Será que só sou eu que estou meio confuso? Não é só você. Por quê? Porque a confusão ela é o primeiro passo do entendimento. Sempre que você ficar confuso, lembra, cara, eu tô um pouco confuso. É um conteúdo diferente e é normal. Mas isso tem que te acalmar, porque você tem que falar assim, eu estou já no primeiro passo do entendimento.
que é justamente essa leve confusão. Mas eu tô aqui para clarear essas ideias e a gente tem mais uma vez um começo, um meio e fim, tá? Então a gente vai primeiro, vou aqui no meu bloquinho de notas, criar uma conta de anúncio na fonte de tráfego desejada. E você vai aprender a fazer isso daqui nas próximas aulas, tá? Inclusive, você também vai aprender como que você configura o seu método de pagamento. Então eu vou pagar como? O tráfego é pago, né? Eu tenho que pagar pelos meus anúncios online. Eu vou pagar como? No boleto, no Pix, no cartão de crédito, no PayPal. Como que eu vou pagar os anúncios online? Você tem que escolher um método de pagamento. Então, voltando aqui, a gente vai criar a conta de anúncio, a gente vai configurar o método de pagamento, então eu vou escolher se eu vou aparecer, se eu vou pagar no boleto, no Pix, no PayPal, no cartão de crédito, e aí eu vou escolher o quanto que eu vou gastar por dia, tá? Quanto de dinheiro eu vou desembolsar, porque lembra, você tem o controle, só que tem um mínimo, tá? Porque assim, também é igual você dirigir, não dá pra você dirigir a 1 por hora. 1 km por hora, não dá. As pessoas vão ficar tudo buzinando pra você. É muito engraçado. Sabe aquelas pessoas que vão dirigir e tem no carro aquele negócio? Eu acho tão bonitinho. Motorista iniciante, tenha paciência. Cara, eu adoro. Toda vez que eu vejo motorista iniciante, tenha paciência. Eu dou só uma buzinadinha, só pra ver o que ele faz. Não tô brincando, não faço isso não. Imagina, pegou um motorista iniciante e sai buzinando pro cara aleatoriamente, dando pisca pro cara. Não faço isso. Mas eu fico com dó, eu até saio da mesma faixa, pra não deixar a pessoa nervosa. Se afasta, né? Se afasta. Mas a questão é, quando você vai até me perdi. Quando você vai dirigir, você não pode gastar mais, você não pode gastar. Quando você vai dirigir, você não pode dirigir a 1 por hora, tem uma velocidade mínima. O tráfego paga a mesma coisa, tem o mínimo. E o mínimo é $1, tá? Ah, mas quanto que tá o dólar? Vamos arredondar pra ficar mais fácil? R$6 por dia, tá? Esse aqui é o mínimo que você vai gastar. Ah, com R$6 por dia já dá pra ter resultado? Com R$6 por dia você consegue alcançar ali mais ou menos, claro, vai depender, mas umas 1000 pessoas qualificadas, pessoas que você selecionou para quem você quer aparecer. Você vai fazer rios de dinheiro, faturar milhões com R$6 por dia? Óbvio que não, né? Você não é trouxa, você ia acreditar se eu te contasse que com R$6 por dia você vai ficar milionário? Claro que não, você não é bobo. Você acha que o quê? A vida é um todinho gelado? Você acha que se com R$6 por dia você conseguisse ganhar tanto dinheiro assim, ninguém tava te ensinando isso. Então, com R$6 por dia você consegue gerar resultado? Sim. Só que é aquilo, você vai começar com 6 para gerar 30, 40, 50, R$100, e aí você vai começar a investir 20, aí você vai começar a investir 30, aí você vai começar a investir 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 10 mil. Vai chegar o momento que você vai estar investindo. O sonho é que você invista cada vez mais, mas não é gastar cada vez mais, é investir cada vez mais. Por quê? Porque você está tendo um retorno positivo. E aí lembra, diferente da publicidade do passado, a publicidade 1.0, agora a gente tem a medição, né, a metrificação do impacto, do quanto que isso está gerando de resultado para mim. E desde que o resultado esteja positivo, o que a gente mais quer é investir mais, tá? E aqui, então, a gente tem o nosso terceiro ponto, né, de como ganhar os leilões. Crio a conta de anúncio, configuro o método de pagamento e escolho quanto que eu vou gastar por dia, tá? Temos um mínimo de R$6. E esse daqui é justamente o O de orçamento, tá? Vou até colocar aqui, ó, o O do orçamento, que é o primeiro O dos leilões. Lembra que eu te falei aqui em cima, ó, que a gente, para ganhar leilões, a gente tem orçamento, objetivo, público e anúncio. É o OPA. Eu adoro um acrônimozinho, que é isso, cada letra quer dizer alguma coisa, é o OPA. Então, esse aqui é o O de orçamento. Ou seja, quanto mais orçamento eu tenho, presta atenção nessa lógica aqui, que às vezes tem gente que se confunde, tá? Você que tá no celular, agora é hora de você olhar aqui pra mim. Quanto mais orçamento você tem, mais você aparece. Só que o que acontece? Se eu tenho mais orçamento, mais caro fica mais eu apareço, mas mais caro começa a ficar pra eu aparecer. Pedro, como assim? Ué, se você tá gastando pouco dinheiro, pensa comigo, vem aqui comigo na câmera. Se você tá num leilão de boi e você tem pouco orçamento, eu tenho pouco orçamento, estou no leilão de boi, os boi que você comprava vão ser os boi muito caros ou os boi mais baratinhos? Vai ser os boi mais baratinhos, né? Talvez você não compre lá o Angus, o Nelore. Você vai comprar um boizinho ali mais ou menos, né? Um boizinho, tinha um boizinho ali, comprei. Era um boizinho que não era tão caro, não tinha tanta gente dando lance. Seu orçamento tá menor, vai custar mais barato pra você comprar boi. No tráfego é a mesma coisa. Se eu tenho mais dinheiro, eu vou aparecer mais, eu vou ganhar mais leilão, vou ganhar mais leilão. Só que pra eu ficar ganhando esse tanto de leilão, vai ficar mais caro pra ganhar esses leilão. O contrário aqui também é verdadeiro, tá? Que é, quanto menos orçamento eu tenho, menos eu vou aparecer e menos caro fica. Vixe, Pedro, ferrou então, ferrou.
Não, não ferrou. Por quê? Porque o que diz se você vai ganhar o leilão não é só o orçamento. É claro que você não vai aparecer a mesma quantidade de vezes do que, sei lá, você tem R$6 por dia pra gastar. Aí tem um maluco lá que tem 10 mil por dia. Você não vai aparecer mais do que ele. Tá? Do que esse concorrente você não vai aparecer mais. Mas com R$6 por dia você consegue muitas vezes aparecer mais do que as pessoas que estão investindo 30, 40, 50, se você ganhar os leilões, se você souber fazer a parada do jeito certo aqui, tá? Então o orçamento ele é um primeiro fator. Depois a gente tem o quê? O do objetivo, que é o ponto número 4. A gente tem que selecionar o objetivo correto. Então, quando eu for lá no meu gerenciador de anúncios e você for criar sua campanha, vai aparecer aqui os objetivos: reconhecimento, tráfego, engajamento, cadastro, promoção do aplicativo, venda. Quando eu for no Google e for criar minha campanha, também vão aparecer aqui para mim os meus objetivos: venda, lead, tráfego, consideração. Isso aqui são os objetivos. Então a gente tem a parte de selecionar o objetivo correto, que é o segundo O, né? O de objetivo. E a gente tem o P de público aqui. Mas, pra gente falar um pouco sobre públicos, porque assim, ó, você tem que entender o seguinte: o tráfego pago, ele tem algumas bases. Tá? A gente tá falando aqui de fundamento, tá? E eu descobri que fundamento é coisa de gente de sucesso. Você nunca vai ver gente que não tem sucesso falando de fundamento. Então você tem que falar assim: caraca, fundamento eu tenho que aprender, porque eu quero ser uma pessoa de sucesso. Quero ganhar bem, quero ganhar dinheiro, quero ser uma pessoa de sucesso. Então você tem que entender de fundamento. E tráfego pago, quando a gente vai pensar no fundamento da coisa, anunciar online é sobre ganhar leilão. Isso você já entendeu. E você já entendeu que o quê? Que tem 4 fatores que fazem você ganhar o leilão. Fator número 1 é o seu orçamento. Depois é o objetivo, o público e o anúncio. A gente vai falar, estamos falando sobre eles aqui. Só que, quando a gente vai criar as nossas campanhas, você vai ver que são só 4 coisas. E elas são coisas que importam muito. Mas quando a gente fala da parte de públicos, que é a parte de você selecionar para quem que você vai aparecer, isso tem um impacto muito grande nos seus resultados. E aí, se eu pudesse dividir todos os públicos que existem, que são muitos, e você vai ver lá no tutorial como que você cria cada um deles, você vai receber para baixar esse PDF, vai ficar com você para você consultar quando você quiser, tá? Se eu pudesse dividir os tipos de públicos que existem, eu dividiria eles em 3 tipos. Eu tô quase um mágico aqui, né? Um mágico horroroso, né? Ainda bem que eu sou gestor de tráfego. Então, tem 3 tipos de públicos. Primeiro, a gente tem os públicos super quentes, que é o quê? O que é o público super quente? Pensa você vai fazer um hambúrguer. Ah, vai fazer hambúrguer? A chapa tem que estar fervendo, vai botar o bife na chapa, tem que estar fervendo. É aquele público que está pronto para comprar. Sabe aquela brincadeirinha de criança do tá quente, tá frio, tá quente. Então, a brincadeirinha do tá frio, tá quente, tá frio, o super quente é o público que está na boca do gol. Ele está preparado para comprar de você. Depois a gente tem o público quente, que é o público que já te conhece, tá namorando ali a possibilidade de comprar alguma coisa sua. E a gente tem o público frio. Nunca ouviu falar de você na vida, mas, todavia, entretanto, a gente sabe, através das ferramentas, que é uma pessoa que é um potencial cliente, que muito provavelmente ele vai querer comprar alguma coisa nossa, mas ele não nos conhece ainda, ele não é super quente e também não é quente, ele é um público frio, tá? Então, eu vou jogar agora nos slides os tipos de públicos para você aqui, tá? E eu acredito que isso aqui, tudo que está nos slides, tá? Para você ficar na tranquilidade. Pode jogar o slidezinho na tela agora e me transferir aqui. É o slide dos tipos de públicos. Eu acho que a gente tem ele, né, produção? Se não tiver, eu jogo no bloco de notas e é nóis. Que aqui não tem... Aqui não tem problema. Já dei muitas aulas ao vivo. É isso. Já estamos aqui. Eu adoro essa produção. Agora que eu descobri que se eu olho para cá, parece que eu estou olhando pro slide aqui, né? Eu vou olhar para cá, que eu tô olhando aqui pro slide. Tô olhando pro slide para explicar para você, tá? Então, a gente tá falando aqui, mais uma vez, sobre ganhar o leilão, tá? Como que a gente faz para ganhar o leilão? Então, a gente falou do ponto número 1, que é criar, tá aqui, ó. Vou interagir com o meu slide. Não, eu não consigo. É que é o contrário. Aqui. Eu me divirto com umas coisas muito bobas. Tem o número 1 aqui, ó. Deixa eu apontar bem pra ele. Ele tá aqui. Isso! A gente tem aqui o número 1, que é o quê? Você tem que criar a sua conta de anúncio. Depois, você tem que configurar o método de pagamento.
que você vai escolher qual método de pagamento você quer. Aí a gente escolhe quanto a gente quer gastar por dia, o mínimo é R$6, a gente seleciona o objetivo correto e a gente tem que selecionar o público da nossa campanha. Quem que vai receber aquele anúncio, tá? E aí a gente tem os 3 tipos de públicos, pode ir pro próximo slide. O primeiro deles é o público super quente. Quem que são os públicos super quentes? Eles estão todos aqui na tela. A gente tem lista de clientes, pessoas que iniciaram a compra, pessoas que adicionaram um produto no carrinho, alguém que já cadastrou no seu site, alguém que visitou o seu site, mas não comprou, pesquisou pelo nome da sua marca, pesquisou pelo seu nome da sua marca, e envolvidos e visitantes dos últimos 7 dias. Quem que são os envolvidos e visitantes? É a pessoa que engajou com seu Instagram, curtiu alguma coisa, comentou, compartilhou, ou engajou com seu Facebook, curtiu, comentou, compartilhou, viu algum vídeo seu no YouTube, ou então que visitou o seu site nos últimos 7 dias, tá? Esses daqui são os públicos super quentes. Esses públicos, você precisa estar anunciando para eles. Ai, Pedro, mas no meu caso, eu não tenho ninguém, a pessoa não adiciona o produto no carrinho, a pessoa compra direto no meu site. Aí você não anuncia para ele, né? Mas se você tem um e-commerce, se você trabalha com uma loja online, você tem que anunciar para esses públicos. Ah, Pedro, lista de cliente. Tem gente que tem recompra, né? Às vezes você é, sei lá, um dentista e você vende, não sei, como é que chama? Limpeza do dente. Sabe quando limpa, tira tártaro e tal? Aquela coisa que parece um açougueiro, o dentista fica lá passando um ferro nos teus dentes, pior coisa do cara, eu odeio dentista, velho. Desculpa, dentistas, eu amo vocês. Porque depois que eu saio de lá, eu sempre saio feliz, mas eu sempre fico com aquela procrastinação marota. Putz, tem que ir no dentista, tá? E o dentista, ele tem que vender para a lista de clientes dele. Por quê? Porque as pessoas vão o tempo inteiro estar contratando outros serviços. Por exemplo, eu compro café. O tempo inteiro eu tô comprando café de novo. Então tem gente que vai vender sim para a lista de clientes, tá? Esses daqui são os públicos super quentes. Além dos públicos super quentes, vamos pro próximo slide, a gente tem os públicos quentes. Ah, pode voltar produção? Volta ali, você vai ver que eu coloquei embaixo deles se é no Google ou no Meta Ads. Então quer dizer que eu consigo anunciar para esses públicos tanto no Google quanto na Meta. Ah, como que eu faço isso? Você vai receber o material de apoio técnico. Meu povo, aqui é P de Pedro de pai. Pode ir pro próximo. Temos os públicos quentes. Públicos quentes, a gente tem o envolvimento e os visitantes de 7 até 540 dias. Pedro, como assim? A pessoa que visitou o seu perfil, que engajou com uma publicação sua há 8 dias atrás, ela vai estar dentro desse público. Por quê? Ela não engajou com você na última semana, mas ela engajou com você há 8 dias atrás. Então, ela já está um pouco mais fria, mas ainda assim ela é quente, tá? Então, todo mundo que já engajou com você alguma vez, já interagiu com você, já visitou o seu site alguma vez, tá dentro desse público quente, não é mais super quente. E aí, claro, quanto mais perto tá o envolvimento dessa pessoa, ou seja, se a pessoa se envolveu com você nos últimos 30 dias, se ela curtiu alguma coisa no seu Instagram nos últimos 30 dias, viu algum vídeo seu nos últimos 30 dias, visitou o seu site nos últimos 30 dias, ela é mais quente, ela tem mais potencial de compra do que alguém que interagiu com você há um ano atrás, há 365 dias atrás. Ah, mas como é que eu faço para criar o cara que interagiu comigo no último mês? Mais uma vez, tutorial extra. Tutorial de apoio técnico, o conteúdo PDF que você vai receber no final da aula, eu vou te explicar como é que você faz para ter acesso a ele, tá? Por isso que você não pode ir embora de jeito nenhum. Também temos, até enrolei a língua aqui, né? Também temos. E no começo da aula eu fico mais nervoso, depois eu vou ficando mais à vontade, já começo a dar umas risadas, começo a rir dos meus próprios erros, é assim. Então também temos aqui o público de localização geográfica. O que é o público de localização geográfica? Localização geográfica são as pessoas que estão perto do seu estabelecimento. Ou, por exemplo, não necessariamente, né? Se eu tenho um e-commerce, eu vendo uma loja online, eu posso anunciar para regiões onde o frete é mais barato para a pessoa comprar de mim. Essas pessoas têm mais propensão, mais chance de comprar de mim. Então eu consigo escolher exatamente onde eu vou anunciar. Se eu vou anunciar 1 quilômetro, vamos dizer que você consegue anunciar 1 quilômetro em cima do seu estabelecimento. Então eu consigo botar um raio de 1 quilômetro em cima do meu estabelecimento e anunciar ali. Eu consigo anunciar para um bairro, para uma cidade, para determinados bairros, determinadas cidades, determinados estados, determinados países. Você tem total controle de onde que estão as pessoas que o seu anúncio vai aparecer. Também consigo anunciar para lista de clientes mais antigas, então pessoas que foram meus clientes no passado, mas que estão há muito tempo sem comprar de mim.
tentar reviver essa galera, né? Consigo anunciar para pesquisas relacionadas ao meu serviço ou produto. Isso é só no Google Ads, a gente vai ver isso na nossa aula número 3, tá, meu povo? Essa aula é assim, ó. Nossa, soltei até um bar aqui, que eu sou de Pelotas, Rio Grande do Sul, né? Mas eu fui perdendo o sotaque, porque eu mudei para Paraná, depois fiquei em São Paulo. Mas de vez em quando tem uma coisa assim que eu me surpreendo muito, eu falo um bar. Eu falo assim, essa aula, tu tá louco. Não tem como. Essa aula, velho, essa aula 3, tu não tá entendendo. É o ouro, essa aula é o ouro, tá? Mas lá você vai aprender nessa aula como que você anuncia para as pessoas que estão pesquisando sobre o seu produto, que estão pesquisando sobre o seu serviço. Ai, Pedro, então por que você já não tá ensinando agora? Porque primeiro você tem que entender as possibilidades. É o mundo das possibilidades se abrindo na sua frente. É você entendendo que isso é uma oportunidade. E você vai aprender a dominar tudo isso daqui ao longo da semana. Por isso que é um curso. Primeira coisa é você entender. Olha, existe esse universo. Agora vamos começar a se aprofundar nele, tá? Então, um público quente são as pessoas que pesquisaram algo relacionado ao seu produto ou ao seu serviço. Então, por exemplo, se tem uma empresa de, não sei, limpeza de estofado. Você tem uma empresa de limpeza de estofado em Londrina. Aí a pessoa pesquisa, contratar limpeza de estofado em Londrina. Cara, se o seu anúncio não aparece na frente dessa pessoa, sabe o que vai aparecer? O anúncio do seu concorrente, meu querido, minha querida. Aí você perdeu uma venda que tava ganha. Era só você botar um anúncio na frente da pessoa e ia converter, tá? Então esse é um público quente. E pessoas também que viram algum vídeo relacionado ao seu produto ou serviço, ou curso, né? Então a pessoa tá lá no YouTube, ela tá indo ver um vídeo que fala sobre por que limpar o estofado do sofá. Tem vídeo que fala sobre isso, tem vídeo sobre tudo no YouTube. E aí, naquele momento aparece um anúncio seu. Acabou, venda feita. Se você tá perdendo dinheiro, se você não tá anunciando, isso é um fato. E aí a gente tem os públicos frios, vamos passar para o próximo. Temos os públicos semelhantes, que você vai aprender mais sobre eles no material de apoio técnico, que são basicamente o seguinte, o Facebook, isso é o superpoder, isso aqui é bizarro. Eu dou pro Facebook um público, fala assim, Facebook, tá vendo esse público aqui? Eu tô bem na câmera? Aqui eu tô bem na câmera. Eu pensava que eu tava na câmera aqui, mas eu tô aqui. Facebook, tá vendo esse público aqui? Tá vendo esse público? Acha pra mim, sei lá, minha lista de clientes, tá aqui ó, Facebook. Todo mundo que já comprou alguma coisa minha. Acha pra mim 1 milhão de pessoas parecidas com essa galera. E o Facebook vai lá e multiplica. Vai lá e vai multiplicar. Vai fazer mais públicos, ele vai encontrar mais pessoas que são parecidas com a sua lista de clientes, que têm comportamentos parecidos com a sua lista de clientes, que são pessoas parecidas com a sua lista de clientes, e ele vai criar esse público para você, e você pode anunciar para eles. Esse é um público semelhante, mas são pessoas que não te conhecem, é um público frio. A gente tem os públicos de direcionamento detalhado, que é o quê? Qual que é o interesse que a pessoa tem? Eu tenho uma loja, tem um monte de gente que faz umas perguntas que às vezes não tem sentido. Eu tenho uma barbearia, para qual público eu anuncio? Anuncia para quem tem interesse em barba. Eu tenho um curso de meditação, anuncia para quem tem interesse em meditação. Eu tenho uma empresa de limpeza de estofado. Cara, tem lá o interesse em limpeza de estofado ou o interesse sofá. Anuncia para a pessoa que tem esse interesse. Então, direcionamento detalhado é quais são os interesses das pessoas. Isso é no Meta Ads. Da mesma maneira, o público-alvo de mercado e o público de afinidade, eles são esses públicos de interesse, só que do Google Ads. Pedro, não tô entendendo direito, não tô conseguindo visualizar isso, quando que eu vou selecionar eles? Calma! Um passinho de cada vez. Agora é só a gente estar entendendo as possibilidades. Eu quero que você saiba que existem os públicos super quentes, que existem os públicos frios, os públicos super quentes, os públicos quentes e os públicos frios. E esses são os frios. Então a gente tem o semelhante, o direcionamento detalhado, público-alvo de mercado, o nosso público de afinidade, que são pessoas que têm uma afinidade com determinados assuntos, públicos baseados em aplicativos. Esse aqui é surreal, tá? Esse aqui é assim, qual aplicativo que o seu cliente ideal usa? Não tem? Tem sim. Eu tenho um delivery, iFood. Eu vendo para empresas. Qualquer pessoa que tem aplicativo de banco empresarial no celular, acabou. Eu vendo para pessoas que querem anunciar na internet ou que já anunciam. Eu pego as pessoas que têm os aplicativos de anúncio online, acabou. Eu vendo curso de idiomas, sei lá, aqueles aplicativos lá, Duolingo. É só você parar pra pensar, o que o meu cliente ideal tem de aplicativo instalado no celular dele? Claro, você não vai jogar Instagram, que todo mundo tem Instagram, mas aplicativos específicos da sua área. Se não tem, tá tudo certo. Por quê? Porque você também tem o último tipo que tá aqui no cantinho. Qual que é o lado mesmo? É aqui, isso. O último tipo que tá aqui embaixo, ó, que é pesquisas sobre o que você vende. Então eu consigo pegar um público, ó,
Todo mundo que alguma vez na vida já pesquisou sobre este produto, que já pesquisou sobre esse serviço, se pergunte qual que é a pesquisa que somente o meu cliente ideal faria. Você consegue criar um público de todo mundo que já fez essa pesquisa alguma vez na vida. Acabou. Você tem a lista das pessoas pronta para comprar o seu negócio. Tudo que você precisa saber é o quê? Você tem que saber colocar o anúncio na frente da pessoa certa, tá? Mas é claro, vamos voltar agora aqui sem os slides, mas é claro, para isso você tem que saber fazer o quê? Você tem que saber apertar nos botões, mas aí que mora o medo irracional das pessoas, que é o quê? Você tem medo de apertar nos botões. E aí eu quero levantar o movimento aqui. É o movimento, hashtag botões não mordem. Botão não vai morder você. Botão não vai, mas e se eu gastar dinheiro sem querer, tô lá, vou apertar no mouse aqui, ó, vem aqui nessa câmera aqui, vou apertar no mouse, ó, apertei no mouse, e aí, meu Deus, será que vai gastar dinheiro sem eu querer? Não, só vai gastar dinheiro depois que você configura tudo, aí você tem que apertar em publicar a campanha. Só depois que você aperta no botãozinho verde lá no final que tem alguma chance de gastar o seu dinheiro. E até lá, você já vai saber o passo a passo bonitinho. Então, entende, botões não mordem. Você tinha que ter medo das pessoas. As pessoas que você tem que ter medo. Eu tenho medo de pessoas, não de botões. Então, hashtag botões não mordem. O botão não vai te morder, tá? Vou até levantar essa hashtag como a hashtag dessa aula. Hashtag botões não mordem. Você vai aprender. E para isso você vai receber o quê? Você vai receber, vem comigo aqui na tela bonitinho. Você vai receber esse tutorial extra, que é o tutorial que te explica tudo, como que você seleciona os objetivos, como que você cria cada um dos públicos, como que eu crio o público de quem visitou o seu site, como que você cria um público de lista de cliente, como que você cria um público de quem se envolveu com o seu Instagram, de quem te segue no Instagram, como que você cria o público lá dos aplicativos do Google. Olha esse tutorial, meu povo. Olha isso daqui. Eu tô feliz demais com isso daqui, porque tá muito bem feito. Então aqui a gente explica tudo, ó, como que cria público de quem viu o vídeo do YouTube, explicamos assim, ó, passo a passo, bonitinho, ó, peguei aqui, ó, criando o público de quem tem determinados aplicativos no celular, tudo bem explicadinho pra você, tá? Então você vai receber isso porque aqui é pra te entregar conteúdo mesmo, é pra expulsar os reclamões de uma vez por todas. Por quê? Porque a gente entrega conteúdo de verdade, tá? Então volta aqui comigo, a gente tem aqui, ó, no bloquinho de notas, a gente tá falando sobre como que a gente ganha os leilões, tá? É isso que a gente tá entendendo, esse fundamento. Como que eu ganho os leilões, então? Eu crio a conta de anúncio, eu configuro o método de pagamento, eu escolho quanto que eu vou gastar por dia, aí eu vou lá e seleciono o objetivo correto e seleciono o público da minha campanha. Lembrando que tem 3 tipos de públicos: super quentes, quentes e frios. Você vai dar preferência para quem? Para os super quentes. Ah, eu não tenho nenhum público super quente. Anuncia para o público quente. Ah, eu não tenho nenhum público quente. Você vai começar como todo mundo começou, anunciando para os frios. Ah, e dá para ter resultado? Claro que dá. Todo mundo começa assim, tá? Então você vai começar anunciando para os frios, depois você vai tendo uns públicos já mais quentes, anuncia para eles e depois foco nos super quentes. E aí, o passo número 6 é a gente criar bons anúncios, tá? E aí entra justamente aqui o A do OPA, né? Porque é o OPA, objetivos, orçamento, objetivos, público e anúncios. Então, A de anúncios. Tô parecendo a Xuxa, né? A de anúncios. B de quê? O que podia ser o B dos anúncios online, né? Não sei, eu me perdi agora no B. Eu tenho que pensar nessa música. A gente, tipo, time de criação, a gente poderia fazer uma música das letras falando todos os termos só de anúncios online de tráfego pago. Tá? Então a gente tem que criar o nosso anúncio. E um bom anúncio, você tem que entender que ele não é assim, esse anúncio ele é bom dependendo do ponto de vista. Não tem isso. Bons anúncios, eles são universais. Um bom anúncio, ele sempre vai ser um bom anúncio. E para sua sorte, eu, como trabalho muito tempo com anúncio online e vejo muitos anúncios, eu identifiquei ao longo dessa jornada que um bom anúncio sempre tem 3 elementos principais, tá? Todo anúncio bom tem 3 elementos. Elemento número 1, ele foi criado a partir de referências, ele não veio do nada. Bons anúncios, pessoas criativas, não é que elas têm ideias extraordinárias, é que elas têm referências extraordinárias, tá? É ter boas referências. E para isso, a gente vai usar o quê? A nossa querida, maravilhosa biblioteca de anúncios, tá? Então você vai pesquisar no Google biblioteca de anúncios, deixa eu dar um zoom aqui, eu escrevi biblioteca errado.
biblioteca de anúncios, e aí o que eu vou fazer? Eu vou descer embaixo aqui, ó, até achar esse link do Facebook, biblioteca de anúncios, Facebook. Entrei aqui no biblioteca de anúncios, Facebook, vou ter que dar um zoom aqui, entrei na biblioteca de anúncios. O que é isso? Aqui eu consigo ver anúncios sobre todos os temas, então eu vou clicar aqui, ó, categoria de anúncio, todos os anúncios, vamos manter selecionado aqui Brasil, e aí eu vou pesquisar por uma determinada palavra ou por uma pessoa. Por exemplo, eu posso pesquisar aqui, ó, o Pedro Sobral, e aí vai aparecer aqui, ó, Pedro Sobral, e eu posso ver todos os anúncios ativos do Pedro Sobral. É que agora a gente pausou todos os anúncios. Eu posso selecionar aqui, ó, todos os anúncios, e eu posso, por exemplo, pesquisar, não por uma página, mas por um termo. Por exemplo, limpeza de estofado. Enter. E aí eu vou ver todos os anúncios que falam sobre limpeza de estofado, ó, 1.100 resultados. E aqui eu vou ter várias referências de anúncio, várias referências, tem anúncio bom, tem anúncio ruim, e aí você vai fazer a sua pesquisa aqui, seu dever de casa. E olha o melhor, você ainda pode baixar o anúncio. Vamos dizer que eu vi esse anúncio aqui, ó, e gostei desse anúncio. Deixa eu dar só vou tirar o som. Vamos dizer que eu vi esse anúncio e eu gostei dele. O que eu vou fazer? Vou apertar aqui com o botãozinho direito, botão direito do meu mouse, ó, botão direito, e vou apertar em salvar vídeo como, tá? Tá bem pequenininho aqui para você, eu sei, mas vai aparecer a opção, tem que dar play no vídeo, tá? Aperto com o botão direito, salvar vídeo como, e aí eu vou salvar esse arquivo no meu computador. Detalhe importante, no final do nome do arquivo, você tem que escrever, vou botar aqui, ó, anúncio, vou botar o nome do arquivo, anúncio sofá. Tô escrevendo o nome, que eu não consigo dar zoom aqui, não consigo. Anúncio sofá. Escrever aqui, anúncio sofá, eu vou colocar sempre no final, .mp4, que é para salvar num formato de vídeo. Então, anúncio sofá.mp4. E aí você vai salvar o nome que quiser, mas no final tem que ser .mp4. Salvei. Esse vídeo agora aqui tá no meu computador. Eu vou anunciar este vídeo aqui? Claro que não. Isso é que é plágio. Você vai ser processado. Mas vamos dizer que eu gostei deste anúncio dessa pessoa aqui. Eu achei bom. Aí o que eu vou fazer? Eu vou usar como referência para fazer um anúncio parecido para mim. Mas agora este vídeo tá salvo no meu computador. E imagem é a mesma coisa. Só que imagem é mais fácil. É só clicar com o botãozinho direito na imagem e eu aperto em salvar imagem como, e aí é só salvar o nome da imagem, tá? Anúncio sofá 2, vamos botar aqui, ó, anúncio sofá 2, e aí eu salvei e tá aqui, ó, essa imagem agora, a imagem desse anúncio tá salva no meu computador, tá aqui ela. Então, antes e depois, um antes e depois de sofá. Pô, se o cara vê isso daqui, eu já fico com vontade de limpar meu sofá, se meu sofá tá sujinho. É um belo anúncio de referência. E aí você pode jogar o que você quiser aqui, tá? Por quê? Porque esse é justamente o primeiro passo para você fazer um bom anúncio. É entender que um bom anúncio é criado a partir de referências, tá? O segundo elemento é que um bom anúncio, ele tem um formato certo. Então, tem anúncio que foi feito, pode vir aqui comigo, tem anúncio que foi feito pro Stories. O que é um anúncio feito pro Stories do Instagram aqui? Quando você abre o Instagram, deixa eu abrir aqui meu Instagram, vou abrir meus próprios stories aqui. Você vê que o stories, ele é compridinho em pé, assim, tá vendo que ele é em pezinho? Sabe aqueles joguinhos de criancinha dos bloquinhos que você tem que encaixar no formato certo? A gente emburreceu, porque a gente esqueceu como é que faz isso. É só você entender. O stories, ele tem o formatinho em pé. É isso, esse aqui é o Stories, tem o formatinho em pé. Agora, quando a gente tá falando alguma coisa que vai no nosso perfil, tá vendo que não tem o formato, deixa eu pegar um aqui que vai dar pra ver. Tá vendo que não tem o formatinho em pé? Ele é, mesmo que seja mais compridinho, ele não ocupa toda a tela, ele tem um formatinho mais retangular, tá? Se eu for pro YouTube, os vídeos, deixa eu pegar aqui o meu próprio vídeo, será que eu consigo entrar na aula que tá acontecendo agora? Consigo. Ó, no YouTube ele é deitadinho. Se eu for pro Google, o anúncio é em texto. Então o anúncio, deixa eu pausar o meu vídeo aqui, senão eu vou ficar falando na minha orelha. O anúncio, ele tem um formato que precisa ser respeitado, tá? Então Stories e Reels é em pé. Se for no feed, a gente vai colocar deitado. Usa isso como regra que você vai ter mais sucesso, tá? Elemento número 3, a gente vai ter um anúncio chamativo, a gente tem que ter um anúncio chamativo. E um anúncio chamativo, meu Deus, eu não sou criativo para fazer um anúncio chamativo. Você não precisa ser criativo. Você precisa de referência e você precisa saber que todo bom anúncio tem 3 pontos. Primeiro, ele tem um gancho. O que é um gancho? Um gancho é que o seu anúncio tem que ter algo que chame a atenção das pessoas logo nos primeiros segundos. E isso eu sei que você já sabe, mas como que você faz isso? Você pode fazer isso através de uma pergunta, de uma história, de uma sacada contraintuitiva ou de um segmentado. Ixi, que é isso? Não entendi nada. Vem comigo que eu te explico simples. Por exemplo,
Vou fazer um anúncio para um delivery. Qual que é o público ideal do delivery? Sei lá, pessoas com fome. Então o que eu posso falar no meu anúncio? Chegou o final do dia, dia intenso de trabalho, você tá com fome e ainda não sabe o que vai pedir? Nós temos a solução para você. Acabou. Acabei de fazer uma pergunta onde a pessoa que tá vendo meu anúncio vai falar assim: esse anúncio tá falando comigo. Sou eu. Dia intenso de trabalho, tô com fome, não sei o que pedir. O cara tem a solução pra mim. Ou, sei lá, anúncio pra uma barbearia, porque eu fui lá na barbearia. Vou fazer um anúncio pra barbearia. O que eu vou fazer? Vou colocar o anúncio da barbearia assim. Tá precisando dar um talento na barba e no cabelo? Promoção especial pra você. Corte de barba e cabelo, portanto, mais uma cerveja. Zeramos o jogo. Então, a gente fazendo uma pergunta, a gente consegue se conectar com a pessoa que tá lá do outro lado. E ela vai entender rapidamente o que aquele anúncio tá falando com ela. Eu também posso contar uma história. E a história pode ser o seguinte: quando eu não... A história pode ser, no passado eu não sabia o poder que uma barba bem feita tinha. E a minha barba vivia sempre assim. E aí, aparece a foto da barba mal feita. Depois que eu fui a primeira vez no barbeiro, eu descobri qual que era o poder de ter um bom barbeiro. E aí minha barba passou a ficar desse jeito. Você também quer ter uma barba bonita de respeito? Faça o seguinte: clica aqui no botão de Saiba Mais que está embaixo desse vídeo, nos chama no WhatsApp que a gente tem uma promoção especial para o seu primeiro corte de barba aqui na nossa barbearia. Acabou. Então eu contei uma história onde a pessoa que está assistindo se identifica com a história. Ela consegue se ver naquela situação. Ela se vê, eu também tenho aquela barba mal feita. Aí, eu também quero ir no barbeiro para ter esse mesmo resultado. E aí você pode contar a história o quê? Do seu cliente. Como que é a vida do seu cliente antes de conhecer o seu produto e depois? Uma vez o meu sofá da minha casa vivia sempre sujo. Caía café, caía comida, a gente tinha mania de ver filme, sujava de pipoca, ficava meio engordurado. Um dia ele até já foi branquinho, hoje ele é assim. E aí eu descobri o poder de você contratar uma empresa de limpeza de estofado. E aí tudo mudou. E é uma história, a história do seu cliente, de como que a vida dele muda depois que ele contrata o seu produto. Tá? Então eu posso começar um anúncio com uma pergunta. E isso pode estar escrito ou pode estar falado se for um vídeo, tá? Pode ser tanto imagem quanto vídeo. O que funciona melhor? Os dois. Os dois funcionam melhor, é você ter os dois, tá? Também temos o terceiro, que é a sacada contra-intuitiva. O que é a sacada contra-intuitiva? É você falar para as pessoas algo que elas acreditam ser de uma maneira, mas aliás, é você falar para as pessoas algo que elas sempre acreditaram ser de uma maneira, mas que na verdade é de outra. Você sabia que a pior maneira de fazer sua barba ficar grande é você não cortando ela? Isso mesmo, não cortar sua barba é a pior maneira de fazer ela ficar grande. Porque aí você vai explicar, você vai ter que defender a sua tese. Porque, sei lá, porque a barba que é cortada da maneira XYZ, ela cresce mais rápido e ela vai ficar maior mais rápido se você aparar as pontas uma vez por mês do que se você só deixar ela crescer. A empresa de limpeza de estofado. Pior maneira de você cuidar do seu sofá é você limpar ele com, não sei o que as pessoas usam para limpar o estofado no dia a dia, água e sabão. Você está estragando seu sofá, você está diminuindo a vida útil dele. Então é você explicar para as pessoas algo que elas sempre acreditaram ser de um jeito, mas que na verdade é de outro. Eu poderia fazer um anúncio. Você sabia que a pior maneira de você aparecer mais nos anúncios online é você só focar em gastar mais dinheiro? Sabe por quê? Porque não é só gastando mais dinheiro que você aparece mais. Você também precisa ter bons objetivos, você precisa saber selecionar o público certo e você precisa saber fazer bons anúncios. Anúncios como esse que você está vendo. Acabou, zerou o jogo. Então é você explicar para as pessoas algo que vai contra o senso comum. E o quarto tipo é o anúncio segmentado. O que é o anúncio segmentado? Você sabe para quem que você está anunciando. Eu estou anunciando, por exemplo, para pessoas que moram numa determinada região, no bairro de Higienópolis. Então eu posso falar assim: você que é do bairro Higienópolis, a gente tem uma promoção especial para você. Frete grátis da nossa hamburgueria, mais Coca-Cola 2 litros para pedidos acima de R$100. É só você pedir o combo Super Smash Burger Barbecue que você já vai receber a Coca 2 litros e o frete grátis. Clica aqui e faz o seu pedido agora. E isso pode estar escrito: super promoção para pessoas do bairro de Higienópolis. Acabou! É você fazer... Eu penso em quem que vai ver o meu anúncio e eu crio um anúncio falando com aquelas pessoas especificamente. E aí eu faço o anúncio pensando em quem vai receber ele. É assim que você faz um bom gancho. Aí depois a gente vai voltar aqui meu bloquinho de notas. Depois você vai colocar o quê? A gente tem um corpo que é o quê? O que eu tô anunciando? Tô anunciando o quê? Tô anunciando promoção do hambúrguer? Tô anunciando corte barba? O que eu tô anunciando? Então, é o corpo do anúncio. Então, eu faço o gancho, falo o que eu tô anunciando e, por último e não menos importante, a gente tem a chamada, que é
clica no botão de Saiba Mais, clica aqui e chama a gente agora no WhatsApp para fazer o seu pedido. É eu falar para a pessoa clicar e falar comigo ou ir no meu site e finalizar a compra dela, tá? Então, o que a gente tem que fazer aqui? De principal, a gente tem que ter as nossas referências e aí, se toda semana, olha que louco, se toda semana você encontrar 3 bons anúncios de exemplo aqui nas referências, em um ano, você tem 150 bons anúncios de referência para você modelar. Não é para você copiar, não é para você roubar o anúncio da pessoa, mas é para você modelar, tá? É para você modelar, tá? Mas, e inclusive, eu não sei se você já ouviu falar em algo chamado de, pode vir comigo aqui na câmera, de inteligência artificial, tá? Que é basicamente uma ferramenta que vai pensar muitas vezes por você, que vai facilitar a construção de anúncios, a construção de ideias. E essa ferramenta a gente vai falar muito sobre ela nas nossas próximas aulas, nessa parte de construção de anúncios, de entender melhor quem que é o nosso público-alvo. Mas para isso, é claro, você tem que tá comigo nas próximas aulas, tá? Então, quais são os 6 pontos aqui para você ganhar o leilão, tá? Você tem que criar sua conta de anúncios, você tem que configurar o método de pagamento, escolher o quanto que você vai gastar, escolher o seu objetivo, selecionar o público da sua campanha, super quente, quente ou frio, você vai receber isso aqui no tutorial extra, e também o objetivo, você vai receber no nosso material de apoio técnico o tutorial sobre objetivos, e aí você tem que criar bons anúncios. Se você conseguir unir essas 3 coisas, isso é o bastante para você aumentar muito as suas vendas, para você faturar de 5 a 10 mil reais por mês como gestor de tráfego, ou você que é dono de negócio faturar mais através dos anúncios online, isso é o bastante? Não. Por quê? Porque tem o ponto número 7, que é você saber como criar tudo isso dentro da conta de anúncios. Como que eu faço para transformar tudo isso num anúncio que vai aparecer na frente das pessoas? E é exatamente isso que você vai ver na nossa aula número 2, que é como anunciar no Instagram para vender o que você quiser, e na nossa aula número 3. Ah, Pedro, eu vou ver só a aula número 3 porque eu quero só aprender a anunciar no Google. Não, não faça isso. Você tem que estar aqui o tempo inteiro, porque tudo vai se encaixar no final, eu garanto pra você. Coisa é você estar emocionado no começo da aula e mandar, sou persistente. Mas outra coisa é você provar. É aquele negócio, eu parei de escutar o que as pessoas falam e passei a escutar o que as pessoas fazem. Agora você que tá aqui é o verdadeiro, é o true, o verdadeiro persistente, tá? E talvez mesmo você sendo persistente, você pode estar pensando, meu Deus do céu, é muita coisa, é muito conteúdo, como que eu vou conseguir aprender tudo isso? Será que eu consigo? Meu Deus! Olha, eu vou falar uma coisa pra você. Eu tenho certeza que você já começou a aprender alguma coisa nova e você também achou difícil no começo. Você começou a aprender algo novo e no começo parecia impossível e você conseguiu. Lembra, a confusão é o primeiro passo do entendimento. Eu garanto pra você, você já fez coisa muito mais difícil do que isso. Difícil é você passar 5 anos numa faculdade e sair de lá com uma dívida do que você pagou pela faculdade. Ou às vezes sem dívida, fez a faculdade pública, beleza, mas passou 5 anos numa faculdade, sai de lá um puta profissional? Claro que não, sai de lá um estudante, sem dinheiro nenhum, vai estagiar numa empresa. Isso que é difícil. Difícil é trabalhar das 8 às 5 por um salário mínimo e ter uma vida de migalhas, uma vida em que você se contenta com esse pouquinho que você tem, quando você sabe que tem mais. Então, é difícil aprender a anunciar na internet? Quer saber? Até é. É mesmo. Se fosse fácil, meia hora de aula bastava. Porque eu já vi concorrente meu tentando ensinar a anunciar na internet em aulinha de 15, 20 minutos. Por quê? Porque ele mascara, ele faz parecer fácil, mas quando a pessoa chega na hora do vamos ver, na hora de criar campanha, na hora de botar o anúncio no ar, na hora que o tráfego não gera resultado, aí a gente vê quem que é quem. Esse evento, ele é uma construção. A gente está construindo junto aqui um conhecimento. Não é uma hora de aula que você vai aprender tudo sobre anúncio online, não tem como, é impossível. Se alguém te vender isso alguma vez na vida, foge. Tá? Então isso daqui que você viu hoje é só o início. Então esteja em todas as aulas, porque todas as aulas vai ter material extra, vai ter conteúdo assim, ó, pra dar com pau. Aqui, ó, metralhando já você, ensinando como vender no Instagram. Separa essa semana por você, porque sabe de uma coisa? Quanto mais tempo você investe em você, mais cara fica a sua hora. E é isso que eu quero que você tenha, uma hora cara. Eu quero que o seu tempo custe muito dinheiro. Então investe esse tempo em você, porque eu tenho certeza que eu vou honrar o seu tempo. O evento tá só começando e você não tem ideia ainda do que tá por vir pela frente. Só os persistentes, os desistentes
vocês podem ir embora. Tamo junto, é nóis, meu povo. Fui!